Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Politrês. Band Mulher já está no ar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo nesse programa hoje caprichado. Vamos falar sobre uma doença de pele que ainda levanta muitas dúvidas e questionamentos, principalmente sobre o tratamento que é o vitiligo. Nós convidamos uma dermatologista que vai tirar todas as nossas dúvidas. E ainda falando sobre saúde, você anda dormindo bem? Me conta. Já teve uma insônia alguma vez? Como que tá a sua noite por aí? Pois é, cada vez mais as pessoas estão dormindo menos. Será por quê, hein? É o que a gente vai saber aqui no programa. Tem também os bastidores, que nós vamos falar sobre quais são os artistas que foram diagnosticados com autismo. Por quê? Porque hoje é o dia da conscientização sobre o autismo. Então, nesse dia, tanto nos bastidores quanto no programa, vamos falar inclusive sobre um projeto muito bacana feito na Universidade Federal de Uberlândia de inclusão. Lembrando a vocês que no nosso Instagram, @BandMulherTriângulo, você acompanha tudo que está rolando aqui nos nossos bastidores, quais são os nossos entrevistados, tudo você fica super atualizado por lá. Já no nosso canal no YouTube, você assiste o programa de onde você estiver ao vivo. E claro, não deu para assistir tudo agora? Pode assistir depois, todos os programas estão lá. E claro, né, conversa comigo pelo nosso BandZap, anota aí o número, manda a sua mensagem, manda a sua sugestão, tudo que eu estou sempre de olho. Bora começar nosso programa, Band Mulher já está no ar. O vitiligo, né, que é a perda da pigmentação da pele, se manifesta em mais de 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. A busca pelo tratamento é enorme. Agora tem uma boa notícia. Os americanos descobriram que um tratamento para artrite reumatoide também pode recuperar totalmente essa pigmentação da pele que é afetada pelas manchas. Os primeiros sinais do vitiligo surgiram quando Eliane tinha só 5 anos. Eram pequenas manchas brancas nas mãos que em poucos meses se espalharam pelo corpo. Depois de muito tempo lutando contra a mudança de pigmentação da pele, Eliane assumiu a condição. Hoje é modelo e trabalha para quebrar tabus em relação ao vitiligo. Chegou um momento da minha vida em que eu não queria mais lutar contra algo que faz parte de mim. E eu me reconheci tendo vitiligo e sendo a Eliane com vitiligo. Eu não me vejo mais mesmo sem essa condição. Ao lado da modelo canadense Chantelle Winnie, Eliane lidera um movimento que alerta contra o preconceito. Infelizmente, as pessoas ainda acham que o vitiligo é uma doença contagiosa. Falta de informação leva as pessoas a fazerem isso, né? A serem preconceituosas. O vitiligo é uma doença autoimune. Ocorre quando o próprio sistema imunológico ataca o organismo. As células chamadas melanócitos são destruídas e o corpo deixa de produzir pigmentação na pele. As manchas começam normalmente nas mãos e ao redor dos lábios. A Sociedade Brasileira de Dermatologia estima que 0,5% da população do Brasil tem a doença. Recentemente, pesquisadores americanos descobriram que os mesmos medicamentos que tratam uma outra doença autoimune, a artrite reumatoide, podem ser altamente benéficos para combater o vitiligo. Porém, este tratamento ainda não está disponível no Brasil. Os cientistas descobriram que um efeito colateral do citrato de tofacitinib provoca a produção de manchas na pele, os chamados melasmas. Nas pessoas com vitiligo, a pigmentação da pele volta a ser produzida. A perspectiva é que cada vez nós consigamos controlar a doença mais precocemente e consigamos reverter a área despigmentada da pele em uma maior quantidade de pacientes possível, né? A Anvisa ainda não reconhece a terapia com esse medicamento. Ela não é coberta nem por planos de saúde, nem pelo SUS. O tratamento, ainda em fase experimental, custa R$ 3.000 e a resposta depende de cada paciente.
É uma medicação como se fosse um quimioterápico, um tratamento que deve ser feito com muita supervisão médica. Assim que notou a primeira mancha branca depois de uma depressão pós-parto, Rosana procurou ajuda médica e conseguiu controlar a doença só com o uso de filtro solar por via oral e pomadas que estimulam a produção de melanina. Desde lá eu venho tratando, né? Então ajuda bastante. Pois é, essa doença de pele, ela levanta, causa muitas dúvidas, inclusive gera preconceitos, né? Por isso eu convidei aqui a dermatologista Fernanda Braga para esclarecer para a gente mais sobre. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. O vitiligo, como a gente mostrou ali, né? As pessoas que têm, é uma minoria, mas essas pessoas que têm, elas às vezes chamam a atenção porque muitas pessoas olham e pensam, poxa, o que será essa mancha e tudo mais? Mas ela aprende a lidar, igual a modelo mostrou ali, né? Então, assim, é uma situação que ela carrega e que as pessoas que têm, ela tem que lidar com isso, não tem como, né? Porque não é algo que tem cura, né, doutora? Sim, a compreensão da doença, o diagnóstico correto, auxilia muito nos estágios de aceitação do paciente. O vitiligo é uma doença que não trará grandes prejuízos para a saúde física, e sim para a saúde emocional e na construção da autoestima do paciente. Como é uma doença de prevalência grande e hoje nós temos uma exposição aí nas mídias sociais, isso é visto de uma forma positiva, porque as pessoas podem se identificar como grupo. Então elas vão se associar, vão entender que existem outras formas de doença, que mais pessoas têm, que existe sim tratamento. Toda a informação, se utilizada de forma correta, é muito benéfica para os pacientes. A incidência, a Sociedade Brasileira fala de 0,5%, alguns dados aí americanos e europeus falam de até 2%. Cumpre aqui ressaltar e falar muito sobre essa parte que a doença não é contagiosa, ela não vai causar nenhum prejuízo maior e que deve ser feita uma investigação de doenças autoimunes. Então, o vitiligo é sim uma doença autoimune e isso vai trazer um alerta para que esse paciente cuide mais da sua saúde, que ele realize uma investigação de doenças tireoidianas, de doenças como lúpus, de todo um leque de doenças autoimunes. Como que surge a mancha? De repente, às vezes a criança já nasce ou ela pode desencadear só na juventude ou uma pessoa mais velha? Tem essa previsão ou não? Assim, é em qualquer época da vida? Super importante essa pergunta. As lesões de nascimento não são vitiligo. Existem manchas brancas que o paciente nasce com aquelas lesões e é outro capítulo, elas não vão modificar e evoluir. O vitiligo, ele existe de várias formas. Existe o vitiligo da infância, que ele tem aí um prognóstico, um acompanhamento que deve ser feito de perto, porque essa criança tem um longo tempo de vida para evoluir com outras doenças autoimunes e até para essa doença se manifestar e se apresentar para nós. Na vida adulta, as lesões são mais localizadas, é menos frequente o vitiligo universal. Esse universal é quando acomete mais de 90% da pele do paciente. Existe um tipo bem típico que é na face e muitas vezes acomete também palmas, plantas dos pés, região aí de membros, que são mais difíceis para tratamento. Entendi. Por um acaso, a pessoa, ela consegue diminuir e até voltar à pele como antes com esses tratamentos? Ou ela, como que diminui muito, pouco, é possível, não é possível? Como que tem sido o tratamento que a gente mostrou ali sobre esse avanço, né? Até que ponto que está o tratamento para se voltar à pele como antes? As lesões são tratadas de forma bem pontual e individual. Lesões da face respondem muito bem aos tratamentos. E como falaram na entrevista, existe tratamento sistêmico, que o paciente toma medicamentos, existe tratamento com produtos tópicos, onde o paciente vai aplicar medicações, produtos de hidratação, de proteção solar, e existe também fototerapia,
Existe uma gama de tratamentos de acordo com a extensão, com o tamanho das lesões, com a área que ela comete e principalmente com o desejo do paciente. Então, nós muitas vezes optamos por tratar as lesões que incomodam o paciente. Alguns querem tratar somente o rosto, outros as mãos, áreas que mais são expostas. Agora, outra questão também, a pessoa que tem o vitiligo, a parte que ele não tem a pigmentação, precisa de uma proteção maior, protetor solar, ela está exposta, ela é mais sensível? Sim. Essa região ela deve ser protegida ainda mais com o uso de roupas com fotoproteção, com dosagem aí da radiação. Quando a gente realiza a fototerapia, a gente faz um cálculo de dose, de quanta radiação esse paciente vai acumular com o passar do tempo. E para a exposição solar, também é válido que ele faça esse controle, esse segmento. Entendi. E se a pessoa tem vitiligo, necessariamente o filho é genético, ele pode passar isso para o filho ou não? Não necessariamente tem. Ou uma pessoa que tem vitiligo, com certeza alguém na família deve ter. Existe uma predisposição genética, é mais comum aí ter um antecedente, ter alguém na família, mas é super importante a gente falar que precisa da associação dos fatores genéticos com os gatilhos. E quais são esses gatilhos, por que ele aparece, como ocorre? Algumas vezes ocorre um fenômeno que nós chamamos de Koebner. A pessoa tem um trauma, uma lesão, um ferimento, e no processo de cicatrização ele evolui com vitiligo. Também existe após queimadura solar, então o paciente tem uma exposição grande, uma queimadura solar, na cicatrização, na recuperação das bolhas, surgem as lesões de vitiligo. Também ocorre associado a produtos químicos, então existem produtos que estão tóxicos para os melanócitos, que são as células que produzem aí o nosso pigmento. Essas são os gatilhos, as principais causas. O estilo de vida da pessoa que tem o vitiligo, ela afeta diretamente no tamanho da lesão? Sim, os pacientes relatam que um dos gatilhos que em todas as histórias está presente é o estresse. Então, o paciente teve uma mudança comportamental, de sono, de vida, uma perda, algum estresse mais importante, uma doença, uma depressão, e as lesões surgem ao mesmo tempo. Então, ou seja, né, voltando até o início do que você falou, né, o mais importante nem é só a questão da saúde, mas é a questão da saúde mental para essas pessoas, né, que têm aceitar o que ela tem e se cuidar também, principalmente da parte do estresse, para não, talvez, aumentar, já que se trata de uma lesão e sensível, né? O vitiligo, ele lida muito com a questão da autoaceitação. Então, e a gente acompanha, é muito bonito acompanhar a evolução dos pacientes. Então, quando ele tem um diagnóstico, como ele lida com aquilo, depois de anos, o que ele já aceitou, o que ele gosta, o que ele não gosta, isso a gente consegue ir moldando. Manejar o estresse, principalmente o estresse causado pela doença. Porque é muito difícil eu falar para o paciente que aquela doença surgiu porque ele causou o estresse. Não é isso. Mas se eu moldar o estresse, até com relação às lesões, eu consigo uma melhora aí, ajustar estilo de vida, ajustar dieta, ajustar sono, ajustar outras doenças autoimunes. Então, nós vamos cuidar da saúde de uma forma completa. Entendi. Muito obrigada pelas informações, né, para desmistificar um pouco dessa doença que muitas pessoas ainda veem, mas não sabem, às vezes tem vergonha, quer perguntar e não tem coragem, né? Então, para trazer essas informações aqui, muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Imagina. E nós vamos para o intervalo, porque na volta tem bastidores, e a gente também vai falar sobre esse dia especial, que é o dia de conscientização sobre o autismo. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons.
Saúde, lazer e emprego. É o sistema Fecomércio na rua chegando em Uberaba. Dos dias 4 a 7 de abril, a Fecomércio MG, o SESC e o SENAC vão trazer serviços gratuitos, consultas oftalmológicas, nutricionais e odontológicas, atração para as crianças e show ao vivo gratuito com Fala Mansa e Enzo e Daniel. Para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho, o SENAC vai estar lá para te auxiliar. Uberaba, o sistema Fecomércio na rua tá chegando, te esperamos lá. Band Mulher já está de volta e olha só que legal, gente, o número de jovens autistas nas escolas vem crescendo e inclusive também no ambiente universitário. E nesse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, vocês vão conhecer um coletivo que foi criado na Universidade Federal de Uberlândia para promover a integração entre pessoas que não se conhecem, mas se entendem. A Rebeca recebeu o diagnóstico de pessoa com transtorno do espectro autista em 2022. Diante da nova descoberta, surgiram respostas e questionamentos. Tendo ou não tendo o diagnóstico, você está enfrentando muitas dificuldades, né? Tem muita coisa que, eu consigo fazer, mas o quão difícil é para eu conseguir fazer, né? Até para mim permanecer na faculdade, tava num ponto que eu tava ficando muito sobrecarregada, muito cansada. E, eu não tava sabendo identificar o que era, o que poderia ser. O diagnóstico não me deu a resposta exata, mas me deu uma direção. No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Essa condição afeta até 1% da população mundial. Aqui na Universidade Federal de Uberlândia, o debate é ampliado durante o ano todo por meio de um coletivo que reúne mais de 50 alunos que possuem a condição. Hoje, o grupo de estudantes com autismo do WhatsApp, né, nós temos na faixa de 50 estudantes com autismo só da UFO. Então, isso não significa que todos os estudantes com autismo estão nesse coletivo, né? Nesse coletivo nós temos estudantes que que já têm o diagnóstico de autismo e aqueles que estão em processo de diagnóstico. A Rebeca é uma dessas 50 pessoas e cada um ali faz a diferença. O coletivo é responsável por promover a integração entre pessoas que não se conhecem, mas se entendem. Eu já achei positivo, que no próprio grupo tem uma troca de informação e, saber também que quando eu falar uma experiência, né, para essas pessoas, elas vão me entender, que às vezes, eu tô passando alguma coisa, mas uma pessoa que não é autista vai ouvir as minhas palavras, vai interpretar de um jeito que tá completamente fora do que eu tô tentando dizer. O caminho para a inclusão de pessoas com autismo na universidade está sendo trilhado, mas ainda há muito o que se fazer. As universidades públicas, elas estão começando a pensar mais fortemente nessas questões de inclusão. Já no dia a dia, os pequenos detalhes podem fazer a diferença. Às vezes eu pudesse informar já os docentes dos alunos com deficiência naquela turma, mesmo que a pessoa não solicitou nada, para ela pelo menos tentar conversar com aquele aluno com deficiência, perguntar se ele precisa de alguma coisa na aula. Que às vezes você não pede, mas não é porque você não precisa, é porque você não está vendo essa opção ou você está tendo dificuldade de ir atrás dessa opção. Muito bem, a gente volta aqui com quem? Com a Bia Romagnoli, com os bastidores. Boa tarde, Bia. Boa tarde pra você, Van. Boa tarde, meninas, pra todo mundo, né? Os homens também, que nós temos... onça pintada, amiga. Ah, hoje eu tô e barriguinha de fora. Que isso, nem almoçou hoje, gente, só pra ficar, tentar entrar na calça, nem almocei. Na roupa. Que isso, hein, vou preparar aqui que depois vou fazer um print pra pagar o arroba na loja. Aí. Ô, Bia, a gente tava falando agora de um assunto muito interessante, que é a data de hoje, que é o Dia da Conscientização do Autismo. Isso. E tem, hoje em dia, né, a gente vem descobrindo, pessoas adultas vêm descobrindo que elas têm o transtorno, né? E aí, você separou pra gente alguns artistas. Eu separei alguns artistas e muito legal que a gente olha as pessoas, né? E até a gente, eu nunca fui também diagnosticada, mas é interessante, olha só quem? O Danilo Gentili. O Danilo Gentili, gente, sobre essa questão aí, né, do autismo.
mesmo, ele disse que foi diagnosticado há mais de um ano. E ele disse assim, ó, se eu sou autista ou não, eu não quero saber. Pra mim, eu sou assim e já era. Muito bem. Outra também é a Letícia Sabatella, a atriz Letícia Sabatella, que também, ela disse assim, ó, reconheço que estou aprendendo sobre esse assunto. Ela tem aí um grau de diagnóstico leve, né? Procurou a ajuda de especialistas no ano passado, com psiquiatras, neurologistas. E ela disse assim, é um bom caminho, aliás, um bom diagnóstico para o seu caminho, porque uma pessoa que não se conhece, ela fica oprimida, né? Então ela comentou isso e tá aí também. Outra pessoa que eu também nem imaginava que se diz comunicativa, ela era, lembra da banda do Altas Horas? Leila Moreno. Leila Moreno também do Altas Horas, que ela tinha uma banda, cantava muito na banda, foi diagnosticada então com esse quadro. E ela disse o seguinte, não fui uma autista não verbal, eu fui comunicativa, tive momentos, né, de isolamento, ainda tenho, mas eu tinha bastante ressaca social. Eu convivia bem com a família, brincava, mas sempre acabava a festa, precisava me isolar. Não é que estranho isso, né? Tem pessoas que se isolam. E aí ela entende depois que ela tem o diagnóstico, porque o autismo são 3 graus, o primeiro, o segundo e o terceiro, 1, 2 e 3. Então a pessoa de primeiro grau, geralmente, por exemplo, creio que esses artistas que às vezes você nem percebe, porque não tem aquela dificuldade tanto no relacionamento, né? Exato. Então a gente nunca imagina. Mas eles se entendem, porque às vezes eles se esforçavam para se relacionar, mas tinha uma dificuldade enorme. Agora, tendo o diagnóstico, eles entendem o motivo, né? E você sabe que o Danilo Gentili, quando eu estava no Paraná, ele tem um programa que passa lá numa das emissoras do Ratinho, e eu via ele nas reuniões em alguns lugares, quando tinha algum evento do grupo do SBT lá no Paraná, ele era muito tímido. Ele não conversava com quase ninguém. O Danilo entrava, gente, lá no palco para fazer lá a sua apresentação, saía do palco, não conversava com quase ninguém. A gente até achava, nossa, que estranho, né? A gente vê o Danilo todo comunicativo e quando tá fora do palco ou fora ali do microfone, é tão quietinho, mas é por aí, tá explicado. Igual na reportagem que a gente viu antes do quadro, né, a aluna contando que depois que ela foi diagnosticada, que ela entendeu muitas coisas da vida, do relacionamento, do processo, assim, se encaixa bem, né? Então, exatamente. Isso é muito importante. Muito então, importante. Hoje é um dia muito especial, né, porque a gente tem que entender as pessoas que são autistas, a gente tem que respeitar e o limite de cada um deles, né, Bia? Muito bom, perfeito a sua colocação aí. Ô, Bia, mudando de assunto, o que vai acontecer com a loirinha Eliana? Você sabe que ontem, né, dia 1º, dia da mentira, quando eu vi a história que a Eliana, depois de 15 anos, iria sair do SBT... Você achou mentira? Eu falei, não, deve ser mentira, mas realmente é verdade, né? Segundo o que eu fiquei sabendo, ela não estava muito contente, até porque o faturamento do programa estava indo bem, mas não tinha muita mudança de cenário, o conteúdo sempre foi o mesmo, então ela achou um pouco assim, segundo o que eu tô sabendo, informações da nossa querida Cacá, que também é da Band FM, né? E também faz parte da produção da Kátia Fonseca, disse pra gente hoje na rádio, comentando que parece que ela não estava assim tão satisfeita, queria dar um novo rumo pra sua vida. E detalhe, aí o que acontece? Tá todo mundo comentando que ela vai pro GNT, o canal TV Assinatura lá no GNT Saia Justa. Eu acho que é um pouco a cara da Eliana agora, né? Porque a Eliana agora tá saindo das coisas do auditório, né? Daquela coisa ali muito... Então, assim, eu acho que ela vai entrar pra uma coisa mais séria, né? Ela tá mais... legal. Eu acho que ela tem cara de apresentadora de programas de mais, GNT. assim, de estúdio, tranquilinhos. De coisa GNT. mais séria, né? Eu acho que ela chegou numa idade, já deixa do oba-oba, antes era com a meninada, aí depois agora ali com a plateia, agora um programa mais cabeça, talvez seja legal. Exatamente. E quem ficaria no lugar dela? Boa pergunta. Patrícia Bravanel, muita gente comenta. Será? Mas olha só, tem gente que fala que nos corredores elas não se bicam. Já ouvi dizer, até muitas vezes, brincando ali, o Silvio Santos falava assim, lá na hora de entregar o troféu à imprensa lá, o Silvio falava assim, quem vai ficar contente se você for para Globo é a Patrícia. Oh, meu então Deus. Muita gente dava essa brincada aí, né? Mas parece que foi tudo um acordo tranquilo, ela vai voltar a apresentar o Teleton, até porque, né, ela faz parte há muito tempo do Teleton. Tá aí então a Eliana tomando novos rumos, eu acho que é importante mesmo a gente mudar um pouco a vida, né? Ver pra onde cada nadinha vai. Né? Pra onde, né? Muito bem. Bia, rádio. Vamos falar, rádio gente. Tá bombando e tem, inclusive, tem coisas novas, tem evento também, né? porque a gente não para também, não né? Para, nem muito. Vamos falar da Copa do Mundo de Mountain Bike. E a gente tá sorteando passaporte, tanto aqui na TV quanto na rádio e nas redes sociais, para você assistir a etapa Araxá do USI Mountain Bike World, gente. Será então no dia 18 a 21 de abril. Teve agora recente aqui, que teve uma Copa de Mountain Bike que vocês acompanharam, agora vai ter em Araxá e quem quiser ir vai ter sorteio vai de ter convite. Sorteio. Vai, isso
mesmo. belezura. De 18 a 21, então, de abril haverá essa Copa e você pode estar entrando no nosso Instagram Band FM Triângulo, da rádio e também na TV Band Triângulo. Pronto, não perde Muito tempo, fácil, não. né? Até amanhã. Até, Oncinha, gente. tigresa. Beijo. Chegou a hora do quê? Do nosso quadro Casa Limpa e Perfumada com o nosso parceiro Politriz. Qual será a dica de hoje, hein? Vamos ver? Como usar a essência concentrada Casa Flor? É fácil, viu? Escolha o cheiro que você mais se identifica. Pega essa dica. Use o lavanda de Provence Casa Flor no seu quarto. 8 gotinhas em 1 litro de água e um pano úmido. Passou, cheirou. Uma fragrância calmante e aconchegante. Cria uma atmosfera mais tranquila na hora de dormir. É corpo e mente em sintonia. E perfuma por muito mais tempo. É Casa Flor. Depois dessa dica cheirosa, nós vamos para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre um mal que atinge muita gente, que atrapalha o nosso dia a dia, que é a danada da insônia. Não sai daí, não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Politriz. Tá pensando em colocar seu aparelho dental? A Ortodontic tem uma equipe especializada para cuidar do seu sorriso. Ortodontic é fácil, é possível, é simples assim. Agende hoje mesmo sua avaliação. Ortodontic Uberaba. Já está tudo pronto para a FEMEC 2024. Tudo o que você precisa está aqui. Máquinas, equipamentos, insumos e crédito para quem produz na maior feira agro de Minas. De 1º a 5 de abril em Uberlândia. FEMEC 2024. Venha, aproveite e faça sua melhor compra do ano. Oferecimento Agro Inter, a sua revenda Master Jacto. E GSI do Triângulo Mineiro. Você dormiu bem essa noite? Eu vou te falar a verdade, essa noite eu não dormi bem, não. Pois é. Uma boa noite de sono, ela é determinante para amenizar grande parte dos problemas relacionados à saúde. Mas muitas pessoas acabam sofrendo distúrbios do sono e isso impacta muito no dia a dia, como a gente vai ver na reportagem. Uma boa noite de sono. A gente só entende mesmo a importância quando não tem. Cansaço, a fadiga, enfim, a preocupação de que se a noite vai se repetir do mesmo jeito, né? Acorda um pouquinho, aí dorme, acorda outro, de novo, aí dorme de novo, fica intercalado aí. E olha, tem muita gente assim. No Brasil, estima-se que 1 em cada 3 pessoas sofre ou já sofreu com insônia. 21% dos adultos dormem menos de 6 horas quando precisariam de mais. No longo prazo, o sono ruim aumenta o risco de infartos e problemas como hipertensão. O assunto é tão importante, os números tão preocupantes, que o sono virou uma especialidade dentro das especialidades médicas. Tem relação direta com o nosso estilo de vida, sim, mas também pode estar ligado a uma condição física pré-existente. Buscar ajuda neste caso é prevenir doenças. O Edson encontrou o auxílio que precisava no otorrino. Eu não chegava ao sono profundo, que é aquele que realmente relaxa, porque as minhas amígdalas eram muito grandes, tinha carne esponjosa e só para ajudar, tinha um desvio de septo. Foi constatado apenas numa noite de sono só, tá? 494 paradas respiratórias. No caso dele, a indicação foi cirúrgica. O médico identificou 3 problemas que atrapalhavam a respiração. Há 2 meses descobriu o que é dormir bem. Você diria que você é uma pessoa mais feliz, mais produtiva? Mais feliz e mais produtiva, com certeza. Pois é, mas por que será que as pessoas cada vez dormem menos, né? O que nós vamos saber com a médica do sono, Adriana Carvalho, que já está aqui. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Vanessa, eu que agradeço. O que está acontecendo que as pessoas estão cada vez dormindo menos? E toda hora você reclama, ouve alguém reclamando, não dormi nada essa noite, o raciocínio está lento. O que acontece? Então, na verdade, a gente sabe hoje que a gente tem muitos ladrões de sono, né? Então, não só
o trabalho, né, que acaba consumindo a gente levou trabalho para casa, cada vez mais a gente leva para casa os trabalhos, o home office também deixou isso, mas a gente tem cada vez mais distúrbios de sono associados com os nossos comportamentos. Então, nós temos muitas coisas que tiram o nosso sono. Então, dentro delas estão o uso da TV em exagero, o uso do celular extremamente frequente, né? Então, a gente usa demais isso. E também os compromissos sociais fazem com que cada vez menos a gente durma o número de horas adequado. E aí, todas essas preocupações, o fato de você estar sempre muito ativo, muito hiperalerta, faz com que você também perca o sono durante a noite. Então, nós temos diversos ladrões de sono, literalmente, né? Quando a gente fala das telas, e a gente está mostrando ali, ó, a meninada na tela, os adultos na tela, a pessoa resolve ir dormir, entre aspas, deita lá na cama e o celular vai junto. E lá ele fica lá se atualizando da rede social e perde noção do tempo. Exato. Como que isso prejudica o sono dele? Então, quando você leva alguma coisa para a cama, e o ideal, a cama, ela é só para dormir. Né? Dormir, a gente costuma falar para os pacientes, é dormir e namorar. Para isso que serve a cama. Agora, quando você leva alguma coisa para a cama, seja o celular, seja trabalho, seja comida, seja para assistir televisão, você está sendo hiperestimulado. E aí você vai para a cama, você treina, é como se você treinasse o seu cérebro para fazer outras coisas, além de dormir. Tá? Então, cada vez mais, principalmente o uso excessivo de telas, além de ser hiperestimulante, você está mandando imagens lá, você está mandando uma luz lá para a sua retina e você está inibindo a sua produção de melatonina. Então, uma das coisas que acontece muito é isso, você inibe a produção. E aí você vai lá na farmácia e compra as gotinhas de melatonina para ajudar você a dormir. E aí faz uma confusão no organismo. Exatamente. Então, quando a gente falando dessa questão das telas, qual seria o recomendado então? Porque não adianta, gente, que a gente não aguenta. A hora que dá um sossego, fala, já corri, já arrumei, já lavei a louça da janta, o menino já foi dormir, agora que é a hora que eu tenho para a tela. E aí eu pego, mas aí eu tô planejando ir dormir, sei lá, 10 da noite. Então eu tenho que deixar o celular de lado, desligar a televisão. Quanto tempo antes de eu cair na cama para dormir, então? Então, quanto mais cedo, melhor você conseguir desligar, né? Mas, idealmente, eu até lancei um desafio esses dias no Instagram, que era justamente isso. Quanto você está comprometido? Quanto você consegue? Vamos fazer um desafio, desliga 1 hora antes. Ninguém conseguiu. Então, é muito difícil realmente, né? O ideal é que você desligue 1 hora antes, você já não esteja mais exposto a todo esse monte de estímulos. Mas se você não consegue 1 hora, começa com 15 minutos. Não, 15 minutos. Agora eu vou dormir, então eu vou desligar, eu vou sair, eu vou desligar a televisão, vou desligar o computador, vou desligar tudo que está me estimulando e vou fazer algo para chamar o meu sono. Então, isso a gente chama de ritual do sono, tá? Então, é muito importante que as pessoas aprendam, igual a gente faz com criança. Você tem menino, então você lembra como que é que a gente ensina aquela criança a ir dormir. Ela tem que ter a rotina. Então, o bebezinho, primeiro ele janta, ele está brincando, aí ele janta, depois da janta ele vai tomar o banho, depois ele vai ter a mamadeira, a historinha, cada um tem a sua rotina, mas você ensina isso para a criança. Só que a gente esquece isso com a idade, com a vida adulta, com os trabalhos, os compromissos, a gente esquece tudo isso. Só que o que é importante você fazer é reeducar o seu corpo, a sua mente. Então, chamar o sono, o ritual de sono é muito importante. Você trazer aquilo, agora é o meu momento. Então, tomar um banho quente, tomar um chazinho, tudo tem que... Não que o chá diretamente vá fazer você dormir, mas o chá dentro do ritual, ele pode ser um sinalizador para o seu cérebro de que você está na hora de dormir. Agora, quando que eu sei que o meu problema já não é mais uma noite mal dormida ou uma perda de sono por um problema que eu estou vivendo ali naquela semana, e sim insônia? Fala, poxa, realmente tenho insônia e preciso correr atrás de tratamento. Isso, então assim, todo mundo tem noites mal dormidas, né? O diagnóstico de insônia, ele é feito por 3 noites, três noites na semana, por pelo menos 3 meses consecutivos. Do quê?
do sono que você não consegue iniciar, manter ou terminar. Né? Então, a gente tem 3 tipos de insônia. A insônia inicial, a insônia de manutenção e a insônia terminal. Tá? E é isso, geralmente você tem mais do que 3 meses de sintomas, pelo menos 3 vezes na semana. Isso que você está falando, por exemplo, às vezes a pessoa que tem muita dificuldade para pegar no sono, ou aquela que acorda no meio da madrugada e não dorme mais, ou aquela que acorda muito cedo e aí já fica ali, não consegue dormir, já cai da cama 4 e fica ali enrolando até a hora de ir para o trabalho, por exemplo. Exatamente. Então, nós temos esses 3 tipos. Entendi. Geralmente, a insônia inicial é uma insônia associada a muita ansiedade. Né? Então, a transtornos de ansiedade, aquela pessoa que tá sempre hiperalerta e não consegue desligar. Faz muita coisa e aí realmente está cheia de estímulos e aí não consegue desligar. A insônia de manutenção é aquela que você acorda no meio da noite, preocupado com alguma coisa e você não vai conseguir voltar a dormir. E a insônia terminal é aquela que acorda muito cedo e realmente não volta a dormir. E tem uns danadinhos, gente, que ainda acorda no meio da madrugada, não consegue voltar a dormir, faz o quê? Pega o celular. Sim. Aí que não vai dormir mesmo, né? Agora vamos falar sobre os impactos, as consequências de uma noite mal dormida, seja por insônia ou seja por realmente um período que a pessoa não está dormindo bem, enfim. Tem os impactos a longo prazo e os mais pontuais, né? A gente até separou alguns para facilitar para vocês. Então, os efeitos agudos que a gente pode falar, poxa, não dormir bem, vai acontecer isso. O que são, por exemplo, ali, perda de concentração? Então, todo mundo já perdeu uma noite de sono, né? Então, a noite de sono mal dormida, basta uma noite para você perceber como você fica com uma falta de concentração, falta memória, você fica extremamente irritado, às vezes você pode ficar triste, com vontade de chorar, aumenta a fome, diminui libido, você tem alguns sinais de cardiológicos também, com aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial. Então, você tem vários sinais a partir de uma noite. Nossa. Agora, você imagina uma pessoa que dorme mal 1 semana, 2 meses, 3 anos, 5 anos e uma vida inteira. Né? Aí, a longo prazo, o que isso pode trazer de consequência bem mais intensa? Nós temos, ao contrário do que todo mundo pensa, né, dormir é algo ativo. A gente dorme por um motivo. Então, assim, isso não é um erro da natureza, a gente tem que dormir. E dormir está associado, então, com diversas regulações hormonais. Então, a falta de sono a longo prazo vai te deixar com um risco cognitivo mesmo, com desenvolvimento de demência, o Alzheimer, tem risco de desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares. Então, o paciente que dorme menos de 5 horas, a gente sabe que ele tem mais risco de arritmia, de derrame, de infarto. Então, ele está mais sujeito a doenças cardiovasculares. Puxa vida, né? Então, são realmente efeitos bem graves. Outros problemas, por exemplo, que eu vi, até para emagrecer. A pessoa que ela não dorme bem, porque o organismo não trabalha com tanta energia, ela tem, o metabolismo fica lento, é tipo isso? Na verdade, quando você não dorme, você inibe o hormônio da saciedade e você estimula o hormônio da fome. Então, quando a gente dorme mal uma noite, a gente tem vontade de comer, por exemplo, coisas mais gostosas, mais gordas, mais aquilo que a gente chama de comfort food. Você tem vontade, vou comer, hoje eu mereço porque eu dormi mal. Tá? Além de ter um autossabotador associado. Gente, minha vida inteirinha foi explicada nesse momento. Que eu não durmo tão bem assim, tá explicado porque eu adoro comer uma besteira. Então, realmente, o hormônio da saciedade, ela está inibido. Tá? O controle glicêmico, a liberação de insulina, tudo isso com alteração do sono vai ficar prejudicada. Privação de sono. As pessoas que dormem muito pouco vão ter níveis de glicemia e liberação de insulina completamente alterados. Entendi. Bom, então acho que fica aqui a dica para todo mundo que está assistindo a gente, antes da gente ir embora, que, por exemplo, nem tudo dá para... Às vezes a pessoa está com problema naquela semana, não dá para tirar esse problema, mas uma coisa dá para tirar, a tela. Sim. Então começa por aí, né, doutora? Exatamente. Acho que dá para já começar por aí, para ter uma noite bem dormida, para ter um dia produtivo, uma semana produtiva. Isso é que é o recado final, não é isso? Isso, um dos grandes princípios, na verdade são 2 princípios que a gente fala que é a base do tratamento da insônia. Não é medicamento, ao contrário do que todo mundo pensa. É muito mais fácil você ir atrás do comprimido. Mas o que eu insisto é que a base do tratamento é cognitivo-comportamental, é mudança de comportamento. Então, como?
redução de estímulos, né? Então, reduzir tela, reduzir televisão, reduzir celular, reduzir tudo que você pode em termos de estímulo, e não só isso. Videogame, né? A gente tudo. precisa terminar, gente. Muito obrigada por nossas dicas Eu que tão preciosas. agradeço. Se pudesse, a gente continuar falando até amanhã. Gratidão pelas informações. Durma bem você aí, viu? Um beijo. E amanhã, depois da sua soneca boa, às 1:50, a gente se encontra. Tchau, tchau. Oh, meu Deus. Sejam muito bem-vindos ao melhor